Graças a Deus, em nome de Jesus, estamos de volta com mais uma escola bíblica dominical com o título Identidade Restaurada. Nós estamos na lição de número 5, que traz o texto bíblico Tito 1, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Você que tem uma Bíblia em casa, nos acompanhe, se você puder nos acompanhar, diz assim, Tito 1, 10 a 13. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Tito 1, 10 e 13. O objetivo desta lição: revelar as más influências a que os cristãos em Creta estavam submetidos, tanto interna quanto externamente. Introdução. A igreja cretense estava sendo bombardeada por más influências, além de haver entre eles falsos mestres que se opunham à sã doutrina. A congregação estava inserida em um contexto cultural extremamente problemático. Mas apesar de representarem uma ameaça ao bem-estar espiritual do rebanho, essas influências não precisavam ser a última palavra na vida deles, pois todo aquele que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus tem todas as condições, pela graça de Deus, de ser diferente. Glória a Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui agora vendo, acabamos de ler aqui o versículo de 1 a 10 ao 13, que Paulo, ele dá uma instrução para Tito de zelar ali pelo rebanho, o rebanho que estava em Creta ali, comissionar pessoas, comissionar homens ali, que tem os critérios para tomar conta ali da obra, estabelecer líderes ali na igreja de Creta. Mas os cretenses ali que estavam vivendo ali na ilha de Creta, eles estavam inseridos dentro de um contexto cultural problemático. E nós vamos ver aqui mais para frente que Paulo ainda chega a citar um poeta cretense, que por nome de Epimênides, que deu testemunho acerca deles, e exatamente testemunho verdadeiro, de que eles eram pessoas preguiçosas, falastrões, pessoas ali que estavam no meio deles, muitas vezes feras malignas e tudo mais. Só que o título desta lição significa identidade restaurada. Então, Paulo está dizendo aqui, através de Tito, né, através desta carta que Tito entregou ali na igreja de Creta, que Deus, ele tem mais interesse em nós do que nós em Deus. Porque Deus, ele preza por nós. O amor de Jesus por nós é infinitamente maior do que o meu amor por ele. Porque o meu amor por Jesus, ele é imperfeito. Ele é cheio de falhas. Agora, o amor do Senhor Jesus por nós é um amor altruísta, é um amor ágape, é um amor verdadeiro, é um amor que não muda, que não precisa. O amor de Deus por nós, ele não sofre alteração, pastor, não sofre. Agora, é diferente do meu amor para o amor da minha esposa. O meu amor com ela, o amor seu que está nos ouvindo aí nesta manhã para a sua esposa. Por quê? Porque para você amar uma pessoa,
esse amor, ele precisa ser nutrido. Ele precisa ser regado. Quanto mais você se relaciona com a pessoa, quanto mais perto da pessoa você fica, mais o amor cresce. Você entrega mais, né? Você se entrega, você vai aprendendo a gostar, então o amor vai florescendo. Então esse amor, ele precisa ser investido, ele precisa ser nutrido, para que ele venha a ser o que? Evidenciado. É assim que é o amor de um homem para uma mulher. O amor aqui entre as pessoas. Agora o amor de Deus não. O amor de Deus não depende do que eu sou, não depende do que eu faço, depende dele. E ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Por isso que o amor dele é verdadeiro. O amor de Jesus é eterno. Ele diz, com amor eterno te amei, e com cordas de amor eu te atraí. Eu costumo muito dizer sobre aquela passagem de Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro estava enfermo, e Maria e Marta mandou um mensageiro anunciar a Jesus que seu amigo Lázaro estava enfermo. Ela foi tão sábia que a mensagem que ela entregou para o mensageiro não foi baseada no amor de Lázaro por Jesus, mas foi baseada no amor de Jesus por Lázaro. Ela diz assim, aquele a quem tu amas está enfermo. Ela não disse, aquele que te ama está enfermo, mas aquele a quem tu amas. Então a mensagem foi baseada no amor de Jesus por Lázaro. Por quê? Porque o amor de Jesus é verdadeiro. Ele não sofre alteração. Esse é o amor de Deus por nós. E quem ama tem pressa para socorrer. Quem ama dá prioridade. E esse amor de Deus por nós, ele é um amor que não sofre alteração. Ele mesmo diz na palavra, eu, Senhor, não mudo. E por esse amor ser verdadeiro, Deus, ele tem propósito na nossa vida. E qual que é esse propósito? Ele tem prazer em restaurar a nossa identidade. Porque às vezes, muitas pessoas, pastor, perderam já a identidade no meio cristão. Se perderam o nome, perder a reputação, mas Deus tem prazer de restaurar, Ele tem poder de restaurar a tua identidade. É assim aqui que foi na igreja de Creta. Paulo estava dizendo, através da vida de Tito, olha, eu vou restaurar a vida de vocês, mas vocês precisam me invocar. Vocês precisam ouvir a minha palavra, vocês precisam se converter, vocês precisam largar essas más companhias, vocês precisam atentar para a minha voz e se aproximar de mim e me obedecer, andar no meu caminho, que eu vou restaurar a identidade de vocês, porque a identidade é muito importante. O nosso nome é algo mais valioso que nós carregamos aqui nessa terra. É bom você andar na rua de cabeça erguida, sem dever nada para ninguém. Isso é identidade restaurada, e Deus tem prazer de restaurar a tua identidade, por mais que os homens não creiam nisso, por mais que você possa ficar manchado com os homens, mas não ligue para o que as pessoas falam a teu respeito, porque a palavra de Deus diz, eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Essa palavra foi aquela que Deus me deu no monte. Glória, que bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para todos aí que estão nos acompanhando também nesta manhã. Que Deus abençoe aí. Amém a todas as mamães, Diaconia Zélia, nossa obreira abençoada, cooperadora Camila também, nossa obreira, que Deus abençoe. Presbítero Antônio, que está em Cachoeirão. Presbítero Antônio está em Cachoeirão. Amém, que Deus abençoe o irmão Valmir, que está no Instagram, né? Estudo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos aí que estão nos acompanhando. Amém, a missionária Leia, se não me engano é a Leia, esposa do pastor Toniel. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, irmãos, dentro desta passagem que o cooperador iniciou aí, né? Imagina se dependesse de mim e de você, pelos nossos atos, para Deus nos amar. Será se nós estaríamos com vida? Será se Deus estava nos amando? É uma pergunta, né, para mim principalmente e para todos. Porque Deus não é como nós. Né? Graças a Deus que Deus não é como nós, né? Porque nós temos as variações, não deixamos que às vezes
a ira venha tomar no nosso coração. E isso não pode mais. Se nós não vigiarmos, isso aí pode acontecer com qualquer ser humano. É aquilo que eu sempre comento, que o ser humano, como o ano tem 4 estações, né, de 3 em 3 meses, e às vezes o homem e a mulher tem as 4 estações em um dia só, em 24 horas. Né? De meia-noite às 6 da manhã, uma personalidade, aí por diante, né? Nós somos falhos. Enquanto nós estivermos nesta matéria física chamada corpo, nós somos falhos, né? Mas o amor de Deus é imenso. Nós não merecíamos o amor de Deus. A Bíblia é bem clara. O amor dele foi tão grande, você já viu, ele disse que ele tirar o seu único filho, primogênito e único, né? Para passar tudo que ele passou para que nós pudéssemos estarmos com vida, chamado hoje, né? Ele já sabia, há mais de 2000 anos, que nós estaríamos nesta data do dia 14 de maio de 2023, falando sobre isso, né? Então, amados irmãos, esse estudo é muito maravilhoso, né? A identidade restaurada. Sempre eu comento com alguns obreiros meus, graças a Deus, né? Ex-obreiros, mas considero como obreiro ainda, hoje estão em outros ministérios, outros têm o seu ministério próprio que Deus deu, né? Presidente de uma denominação, né? Sempre comentei com eles sobre isto, né? Então nós devemos não pagar o nosso nome, não sujar o nosso nome, né? Porque essa pessoa faz um escândalo, uma pessoa que perde a sua identidade, é melhor ele furar um buraco e se enterrar vivo, né? Porque para restaurar de novo, irmão, restaurar custa preço. E a demora, né? Até chegar, a verdade chegar, primeiro chega a mentira. Até a verdade chegar, né, demora muito tempo. A mentira já fez um estrago. A mentira já fez um estrago, né? É a mesma coisa, o degrau da nossa vida, né? O circular no seu trabalho, para você subir, chegar onde você está, começando numa empresa como serviços gerais, chegar num cargo aí de supervisor, até mesmo gerente, né? Não importa a profissão, você vai ter que se ralar bastante. Tem empresa aí que dá o mínimo aí de 6 meses, 1 ano, para você mudar de cargo conforme, né, no mínimo, conforme a sua dedicação naquela empresa. Conforme você dedicando, né, ao seu profissionalismo, né, a sua disposição, porque às vezes a empresa precisa de você meia hora, 1 hora a mais do seu trabalho, né, e às vezes a pessoa onde não aceita, aí onde vai ter no que ponto negativo. E aquele funcionário que nunca vai falar não, sempre está disposto, né? Conforme aqui o cooperador Éder, sempre está disposto para as coisas de Deus. Não tem como. Não tem como Deus não abençoarmos. Deus não é injusto que nem nós, às vezes nós somos injustos. Mas Deus, ele é justo. A partir do momento que nós colocamos sim para Deus, não importa a hora, o horário, precisando aí de uma pessoa, 3 horas, 4 horas da manhã, você dormindo, nesse friozinho que teve essa madrugada, você levantando, né, indo atender aquela pessoa, será se Deus não vai abençoar esta pessoa? Jamais, né, irmãos? Então, assim também, irmãos, nós devemos, né, velar, né, pela nossa identidade. É algo muito importante, né? Trazendo no mundo físico hoje, você ser identidade, hoje não é tanto, né? Mas hoje é mais o CPF. Porque daqui a pouco não vai ter mais identidade. Mas o CPF é uma identidade também, porque está indicando o seu nome, né? Se você perder, você perdeu tudo. Até o poder de compra. Né? Até o poder de compra, não ter o CPF, poder de compra, abrir conta e muitas coisas mais, e principalmente para receber a benção. Se você tem uma benção lá, né, de tantos milhões aí cair na sua conta, né, mesmo você tendo cartão, mas você tem que ter o documento para comprovar se é você mesmo. Se não tiver, você perdeu a benção. Né? Então nós devemos velar, né, pela nossa identidade, né? A cada dia, fazer de tudo para poder não se sujar o seu caráter, né? Irmãos? Então,
esta lição está falando sobre isso, a identidade restaurada. Quantas pessoas que às vezes você pode conhecer que perdeu a sua identidade? Tentou restaurar. Aí quando está restaurando, acontece tudo de novo. Quando vai restaurar novamente, acontece tudo de novo. Perdeu totalmente a credibilidade. Quando o obreiro, a obreira, isso é em geral, qualquer ser humano, não precisa ser num ramo cristão, qualquer um perder a identidade, o seu caráter, a pessoa vai falar, não, né, não faz nada com aquela pessoa, né, fazer por mim mesmo, não faz nada com o pastor Círio, que ele ali, só Deus para ter misericórdia, né, que ele ali é um mal pagador, que ele ali, né, dá tombo nos outros, né? Tudo pro calote, para poder favorecer. Já pensou? Dá golpe na praça. Dá golpe na praça, né? Dá golpe até no vento. Né? Então, nós devemos fazer de tudo, irmãos. Sempre os meus pais, a minha mãe, como hoje é dia das mães, né? A minha mãe ensinou nós e os meus irmãos, né? Você pode andar com chinelinho de dedo, havaiana, limpinho, com a roupa rasgada limpinho, do que você andar tudo chique e as pessoas apontar o dedo. Olha lá, ó. Aquele ali me deve. Aquele ali me deu calote. Aquele ali me deu tombo. Né? Andar com a cabeça erguida. Né, irmãos? Para ninguém apontar o dedo para você. Então, isso aí vem de berço, né? Não precisa ser um verdadeiro cristão para poder pegar esse exemplo. Não, esse exemplo vem de berço. É que nem nós falamos no domingo passado. Esse aí eu nunca esqueço, né? No meu início, conhecendo como ser humano, né? Eu lembro que o povo cristão tinha um respeito muito grande. Era duas classes, cristão e autoridade policial. Quando passava uma autoridade policial, você sabia, você tirava o chapéu. Eu lembro que o meu avô tirava o chapéu. Quando era um cristão, a pessoa tirava o chapéu. Tinha aquele maior respeito. E hoje? Nem vou dar a resposta. E hoje, como que está? Pois é. Né, irmãos? Exatamente. E um dos papéis, né, na verdade, dos trabalhos que o diabo tem tentado fazer e tem feito com muito sucesso é manchar a vida das pessoas. Manchar, porque ele trabalha nisso. A Bíblia é muito clara, né? Que ele dissemina falsos ensinos e através desses falsos ensinos, pastor, as pessoas... Porque um falso ensino, aqui a gente vai entrar nessa questão, ele não transforma a vida de ninguém. O falso ensino, pelo fato dele ser falso, ele faz crentes falsos. E esses crentes falsos são pessoas que não têm identidade, são pessoas que ficam com a vida manchada. Isso que estava acontecendo aqui em Creta. Quando nós falamos aqui do nome, da identidade restaurada, não é só no meio secular, mas é no meio cristão também. Porque a gente precisa, no fato, assim, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, para que nós não sejamos também cativados por esses falsos ensinos. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele ainda nos acusa diante de Deus. Ele procura a brecha na nossa vida e nos acusa. Mas louvado seja Deus que a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então, essa lição aqui que fala sobre identidade restaurada, se tem uma coisa que Deus sabe fazer, e muito bem, é restaurar a sua vida. Você pode ter certeza, mas isso depende de você. A gente precisa dar um passo. Você precisa dar o primeiro passo, porque Deus está pronto, como eu disse aqui na abertura. Deus tem muito mais prazer, é muito mais interesse dele, pastor, de mudar a tua vida, mudar a tua história, do que você. Se tem alguém que tem interesse em reescrever a sua história, esse alguém é Deus. Ele está pronto, está apto para poder fazer isso na tua vida. Agora depende de você. Você tem que dar o primeiro passo. Porque Deus já fez, está pronto. O que é para ser feito, tudo foi vencido na cruz. Tudo foi vencido.
Então, isso depende de você, dar o primeiro passo. Agora, a gente não pode ficar dando ouvido para o diabo, ficar dando ouvido para más influências. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações, elas mancham a sua identidade. E para depois, para você recuperar e restaurar essa identidade, como faz? É só Deus. É só Deus. E aqui, dando continuidade aqui, Tito estava tendo um problema muito grande ali na ilha de Creta. Por quê? Porque ele teve que lidar com muitos falsos mestres. Irmãos, eu acredito que no começo da igreja cristã, o maior desafio de Paulo, pastor, foi combater esses falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres, eles não têm vida com Deus. Os falsos mestres, eles não têm devocional. A doutrina deles é falsa. A vida deles são falsas. A doutrina também. Porque é impossível uma pessoa que recebe a doutrina verdadeira de Jesus Cristo e continua sendo falso. A conta não fecha. Por isso que Jesus disse que a árvore boa, ela não pode dar mau fruto. E a árvore má não pode dar bom fruto. Então, o homem, a mulher de Deus é conhecida pelo fruto. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por que Jesus disse isso? Para fazer distinção entre o verdadeiro e o falso. E aqui, Paulo cita o caráter dos falsos mestres. Vamos ver aqui. Antes de apresentar com profundidade o conteúdo partilhado pelos falsos mestres, Paulo revela o caráter deles. Seu ensino corrompido era apenas um reflexo da sua má índole. Olha só, olha como diz Jesus, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta você levar o nome de Jesus nos lábios. A tua vida tem que estar em harmonia com as suas palavras. Senão a sua doutrina ela é falsa. Olha só, o primeiro ponto aqui do caráter falso deles? Eles eram insubordinados. Olha só, Tito deveria ser bem criterioso na seleção dos líderes da igreja, dentre outras razões, porque ele estava lidando com um grupo extremamente propenso a desconsiderar qualquer espécie de autoridade. Olha só, a expressão grega traduzida por insubordinados descreve soldados infiéis que se negavam a obedecer às ordens de seus comandantes. Quando a insubmissão faz parte do caráter de uma pessoa, o mais leve deslize do líder é motivo de sobra para não obedecer. Em muitos casos, alegar divergência teológica com a liderança é apenas uma tentativa de dar ares de espiritualidade a uma incapacidade crônica de sujeição. Olha só, irmãos, o primeiro item aqui de um falso mestre insubordinado. Ele não aceita ser pastoreado, ele não aceita ser orientado. Por quê? Porque ele é insubordinado, ele não aceita. Insubordinado, eu até anotei aqui, era uma palavra usada para descrever soldados infiéis. Soldados que não obedeciam às ordens dos seus comandantes. Então, o primeiro ponto é esse daí. Ele não aceita. Ele não aceita ser orientado. Ele não se submete à palavra de Deus. E esses falsos mestres, de igual modo, se negavam. Se negavam, pastor, a obedecer o que é a sã doutrina. Eles não aceitam receber a autoridade da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a autoridade de Deus na terra. Glória a Deus. É a autoridade de Deus na terra. A palavra de Deus é a autoridade do Senhor. Então nós temos que se submeter a ela. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, eu creio na Bíblia, mas você vive ao contrário. Você não aceita a Bíblia inteira. Não adianta eu chegar aqui, eu vou peneirar a Bíblia, eu só vou pegar a parte que me apraz, só vou pegar a parte que traz proveito para a minha vida e pronto. Eu creio em tal parte, na outra parte eu não creio. Então você não crê.
Você não crê, porque a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, é a autoridade, Deus vela pela palavra. Nós temos o quê? Que se submeter à palavra de Deus. Se submetendo à palavra de Deus, automaticamente você vai se submeter a uma liderança. Porque a palavra, ela nos traz isso. Ela vai direcionar você ao caminho da humildade, ao caminho, pastor, da obediência. E nós temos que obedecer. Nós somos feitos assim, para obedecer a palavra de Deus, a sã doutrina. E esses falsos mestres, eles não se submetiam à autoridade de Deus. Pelo contrário, eram falastrões. Eles acreditavam na sua própria doutrina falsa. Porque, irmãos, doutrina falsa não transforma vida de ninguém, porque é falsa. O que ela traz? Ela gera crentes falsos. Vai trazer divisão. Vai trazer divisão e gera crentes falsos. Porque o que gera transformação na minha vida é a doutrina verdadeira, é a palavra de Deus. Pelo fato dela ser verdadeira, Deus tem um compromisso com ela, ela vai gerar o que em mim? Vida. Ela vai gerar em mim uma nova criatura. Ela vai transformar, ela vai matar o meu velho homem, para que eu possa andar em novidade de vida, para que eu possa ser uma nova criatura. Agora, a doutrina falsa, que esses falsos mestres estavam propagando ali na ilha de Creta, não transformava a vida de ninguém. Pelo contrário, gera crente falso. E por que eles faziam isso aí? Por ganância. Por ganância. Esse é o problema. E eu digo mais, como professor de escola bíblica dominical, está aqui o meu pastor aqui, eu sou obrigado a te orientar e trazer esse estudo para você. Não tenho medo de falar de maneira nenhuma, porque eu estou falando aqui da palavra de Deus. E eu tenho que entregar esse recado para você como professor de escola dominical. O que o professor faz? Qual que é a função do professor? Instruir, orientar, ensinar. Eu preciso passar isso aí para vocês. Não dê ouvido a falsas profecias. Fica com a palavra de Deus. Creia no verdadeiro evangelho, no evangelho de Jesus. No evangelho de Jesus. Cuidado com as falsas heresias, porque o que está sendo pregado hoje não é de hoje. Desde a época de Paulo. Paulo combateu duramente esses falsos mestres. O primeiro ponto aqui do falso mestre foi o que ele disse aqui, ó. Eles são insubordinados, eles não querem obedecer. Eles fazem as coisas da cabeça deles. Eles não querem andar no caminho da obediência. Não querem, pastor, ser pastoreados, não querem obedecer à sua liderança. Eles só querem causar divisão, como o senhor falou. Então, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não dar ouvidos e não cair neste falso ensino, porque chega um ponto que você, às vezes, a gente acaba se envolvendo, pastor, e não percebe. Não percebe. Quando você vê, você já está envolvido já. Por isso que eu falo, não tome partido de ninguém. Não tome partido de ninguém. Fique com a palavra de Deus. Ande na palavra, adore a palavra, cante dentro da palavra, viva na palavra e pregue a palavra, que Deus vai te honrar. E você pode ter certeza que você não vai ser enganado, porque Deus é contigo. Você está bebendo da fonte. Glória você está a Deus, bebendo da aleluia. fonte. Porque se você beber na curva, a mesma água que sai da fonte não é aquela que sai lá na curva. Ela já chega alterada. É outra água. Beba da fonte. E Jesus é a fonte da água da vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que benção, né, irmãos? Tremendo, maravilhoso. É algo de Deus, grande, algo de Deus. Não tem como querer fugir da realidade, né, irmãos? Aproveitando esse gancho aí desse estudo do comentário do cooperador, daí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que às vezes muitos hoje divide ministério, não é porque Deus teve uma chamada, deu um ministério para aquela pessoa, muito é por falta de obediência, por ganância e por não ter submissão. Tem alguns que eu conheço aí que abriram ministério porque não quer obedecer o seu líder. Então ele falar de eu achar, se eu ter o meu próprio ministério é melhor, porque aí ninguém vai mandar em mim. Então aí não foi Deus que... insubordinado, aí não foi Deus que deu. Agora, quando a pessoa é obediente ao seu pastor, tudo, passou anos naquele ministério, Deus tem uma chamada, ele vai lá, sempre comenta isso aí com o cooperador Éder, né? Pede a bênção, fica na brecha alguns meses e não leva nada.
né? Tudo aquilo que é daquele ministério que foi adquirido com oferta e dízimo vai ficar ali. Se é realmente a chamada de Deus dá um ministério para a pessoa, né? Agora, se o pastor presidente abriu a mão, deu para ele como bênção, aí amém. Mas caso contrário, ele tem que sair uma mão na frente e outra atrás. E aí Deus vai honrar, aí para ele começar tudo de novo, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa não quer ser submisso, né? Como que ele vai ensinar os seus subordinados, os seus novos obreiros, obreiras, né, daquilo que ele não foi? Não é fácil, não. A coisa é séria, as coisas de Deus são seríssimas, né? Então aqui está falando aqui sobre pessoas insubordinadas, né? Isso é algo gravíssimo, né? E ainda diz aqui no segundo ponto aqui, faladores e enganadores, né? São os falsos mestres, eles eram bons de conversa, porque os falsos mestres têm uma boa de conversa. Se você duvidar, ele convence até aquele que lê a Bíblia de trás para frente, né? Se não tiver vigilância, é comprado, porque pessoas têm uma lábia danada, te convence. Vai ser vendedor de camelô, né? É, que nem vendedor de camelô. Vai lá. Tal, para chamar a tua atenção. Chega lá na casa das esposas, porque é difícil ver camelô indo na casa quando o esposo está lá. Sempre ele aproveita o momento que o esposo a mulher está sozinha, o esposo está para o trabalho, fica mais fácil para poder convencer. Eu falei, não, compra. Essa capinha aqui, esse lençol é o mesmo valor lá no centro, os mascates. Chega na hora, a irmã compra, o esposo chega, aí pode acontecer até uma separação, uma briga. Eu já vi caso terrível de acontecer. Foi o que a serpente, não pode ser foi o que a serpente fez com Eva, né? A serpente fez com... na ausência de Adão. Tem muita serpente por aí, né? Querendo te enganar dentro de casa. Doutrina de demônio. Né? Doutrina de demônio. Vai enganar. Às vezes você pode falar, o que é doutrina, pastor? É ensinamento. Ensinamento de demônio. Tem que vigiar muito bem nisso, né? E às vezes, quando a dona de casa, o esposo chegou e falou, eu tive lá semana passada no centro da cidade, aí esse mesmo lençol que você comprou aí, né? É 9 vezes a menos do que o valor que você pagou. Da pessoa, no lugar de você comprar aí 9 lençol com um valor de um lençol que você comprou aí, né, irmãos? Então são os falsos, né? As pessoas que têm uma lábia, né, irmãos? Uma lábia, tem gente que mata até a mãe para poder se favorecer, né? Infelizmente, esta é a verdade, né? Tinham grandes capacidades de persuasão, são seus argumentos bem articulados. São pessoas, irmãos, que, não vamos falar que estuda para isso, mas parece que a lábia dele é tão grande, parece que ela teve um ensinamento, um estudo especial para poder fazer isso. Vivemos em dias que os fatores estão à solta. As redes sociais deram voz praticamente de todo mundo. E não são poucos que têm se apresentado irresponsavelmente como supostos mestres da palavra. Pessoas que, após levarem meia dúzia de livro teológico, começam a propagar, né? Invencionices doutrinárias sem se preocuparem com estragos causados ao corpo de Cristo. Isso aí, irmãos, traz grande, né, estrago para a igreja do Senhor, né, irmãos? Ali quer dizer o quê? Né, uma fruta podre. É o joio, né? É o joio. A Bíblia diz que quem fez isso aí, quem plantou o joio foi o inimigo. Foi o inimigo? Foi o inimigo, o diabo, né? Plantou o joio. Todo mundo estava dormindo e não viu, né? Comeu muito, dormiu, aí a coisa pegou, né? Gente assim sempre existiu, mas talvez nunca tenha sido tão popular. Cumpriu-se a profecia paulina que as pessoas suportariam mais a sã doutrina, ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, juntaria o mestre para si mesmo segundo seus próprios desejos. Os faladores só estão em alta
porque tem se multiplicado o número de pessoas que se recusa Olha, a vendo? dar ouvido à Até verdade. peguei a palavra aqui, né? Ô, glória! Me faz lembrar essa passagem aí, por isso que é bom estudar a Bíblia, meditar para o Senhor. Deus me leva em Tessalônica, que Deus permitiu, Deus permitiu o espírito do erro no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Para quê, pastor? Para eles poderem crer na verdade. Amém? O erro, ele existe para que a verdade venha à tona, né? Vem à tona. E a verdade sempre prevalece. A doutrina, a sã doutrina, ela sempre vai prevalecer contra a mentira, contra o falso ensino. Olha só, dizendo aqui, como o pastor já comentou, os falsos mestres eram bons de conversa. Eles são bons de lábios. Você já não tem se deparado aí com os TJ quando vai na sua casa, dia de domingo? Os TJ, você sabe quem são os TJ, né? Os Testemunhos de Jeová. Doutrina falsa. Eu não vim aqui para falar de doutrina, não vim aqui para falar de religião, mas a doutrina é falsa. Então, quando eles vão na casa de vocês, já foram na minha, eu não dou ouvidos. De porta em porta, eles vão de porta em porta, de casa em casa. São mestres bons, falsos mestres bons de conversa. Você viu que quando eles chegam, eles já começam fazendo pergunta. Por quê? Porque quem faz a pergunta comanda a conversa. Dita o rumo da conversa. E você está preso, você está pela pergunta, e ele começa a subordinar você, eles começam a argumentar contra você, e você fica preso. E você fica preso, escutando, ele faz uma pergunta, depois ele faz outra, ele vai ditando o rumo da conversa. Quando você vê, ele comandou a conversa, e você foi uma presa fácil. Por quê? Nós acabamos de ler aqui. Porque eles se recusam, muitas pessoas, milhares de pessoas, se recusam, pastor, a dar ouvidos à verdade. E que é a verdade? A verdade, irmãos, não é uma doutrina. A verdade, ela não é uma regra, um costume. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é uma pessoa. É forte. E por que tem se multiplicado o número de pessoas que têm dado ouvido a esse tipo de conversa? Isso aí são falastrões, invencionices, como o pastor leu aqui. Porque são pessoas que se recusam, pessoas que não têm devocional com Deus, pessoas que não bebem da fonte, pessoas que não passam tempo com Deus, buscando as orientações na palavra. É uma presa fácil. Você vai ser presa fácil. Presa fácil. Irmãos, ninguém pode ser influenciado por aquilo que não conhece. Se você não é influenciado pela palavra de Deus, porque você não conhece a palavra. Não conhece. Presa fácil. Por que os falsos profetas, pastor? Esses falsos mestres, eles têm grande êxito, porque tem público. Enquanto houver público para esses falsos ensinos, haverá falsos mestres. Por que tem público? Porque o público deles são aqueles que se recusam a ouvir a verdade. Aí, Paulo até diz aqui, 2 Timóteo 4:3. Vamos abrir lá, eu vou abrir aqui, eu tenho que ler essa passagem. 2 Timóteo, eu sei que está com a Bíblia em casa aí, abre conosco aí. Deixa eu ler aqui lá no finalzinho. Aqui. 2 Timóteo 4:3. Olha só. Diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Olha só, hein? A palavra de Deus causa coceira no ouvido deles. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus desejos, as suas vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só, irmãos, Paulo advertindo grandiosamente aqui Timóteo, dizendo, olha, toma cuidado,
Toma cuidado, não dê ouvidos, porque nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, e tem se multiplicado muito esses faladores. São pessoas, são faladores trazendo doutrina de demônio. Das obras do diabo é disseminar o falso ensino no meio do verdadeiro. Porque eu falei para o pastor, o que o diabo quer fazer? Ele quer contaminar, persuadir o discurso sagrado. Ele quer contaminar o verdadeiro ensino, porque o verdadeiro ensino ele é puro. Foi por isso que ele plantou o joio, quando todo mundo dormiu, ele foi lá e plantou o joio no meio do trigo. Aí, quando levantou ali eles levantaram pela manhã, falou assim, mas a gente não plantou trigo? Por que que tem joio? Aí o dono da seara falou, não, foi o inimigo que fez isso. Então deixa aí. Não arranca agora. Porque se você arrancar agora, vai arrancar o trigo junto. Espera crescer. Quando chegar na hora da colheita, aí você arranca o trigo, coloca no celeiro, o joio você manda ser queimado. Joga no canto para ser queimado. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que vai chegar o momento que Deus vai fazer separação entre ovelhas e bodes. Vai chegar a hora que Deus vai separar os verdadeiros dos falsos. Vai chegar a hora que Deus vai pegar o trigo dele, que é a igreja verdadeira, que tem compromisso com a palavra, vai colocar no celeiro. E esses falsos mestres, se não se arrependerem, vai ser lançado no fogo. Quando chegar na hora do arrebatamento. Porque ele diz, olha, quando chegar na hora da colheita, a colheita vai chegar na hora quando o dono da seara vai chegar para poder levar a tua igreja, para colher o teu trigo. Aí vai fazer a distinção. Porque no momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter cuidado. Cuidado, irmãos, com o que você anda, com o que você ouve. Cuidado. Ouça a palavra de Deus. Somente a palavra. Ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o quê? O vosso coração. Porque somente a palavra verdadeira, só ela é poderosa para transformar a tua vida. Porque Deus diz, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na tua vida. Porque falsos ensinos não converte ninguém. Pelo contrário, só ganha adeptos para uma seita falsa. Aí a pessoa vive falsa. Por isso que Deus estava dizendo aqui para Tito, né, através de Paulo, essa carta a Tito, dizendo, olha, eu quero restaurar a identidade dos cretenses, mas eles precisam vir até mim. Eles precisam obedecer a minha palavra. Se você quer que a sua identidade seja restaurada, a sua identidade, que identidade é? Não é identidade nacional, não. Não é identidade brasileira. Ah, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Eu nasci nos Estados Unidos, eu sou americano. Eu nasci em Israel, eu sou israelita, eu sou judeu. Eu nasci na África, eu sou africano. Não é dessa identidade que Deus está falando aqui. Deus está falando da identidade celestial. Você é um cidadão celestial. Você pertence a Deus, você veio de Deus. Todos nós, eu vim de Deus. E essa identidade cristã que Deus quer restaurar na tua vida. Mas para isso você precisa obedecer a palavra, você precisa se arrepender. Não é chorar, você me perdoa, e depois você vai lá e continua fazendo a mesma coisa. Então você não houve arrependimento. Isso aí é lágrima de crocodilo. Não houve arrependimento. Arrependimento é quando você confessa e deixa, a Bíblia diz, e alcançará misericórdia. Você pode ter certeza que Deus vai restaurar a tua vida. Como diz Davi, né? Ele fez nos assentar com os príncipes, nos tirou do monturo, do lixo, e nos fez assentar com os príncipes desta terra. Se tem alguma coisa que Deus ele é infalível, que Deus é santo, santo. Se tem uma coisa, pastor, que Deus sabe fazer muito bem, é restaurar a tua vida. Você pode ver, esses dias aí tava com um problema, deixa eu passar o pastor aqui, com aquelas queimadas no Pantanal. Não sei se o pastor viu. Tava tendo que o homem lá, essas queimadas no Pantanal que tava tendo aí, tudo verdinho, de repente virou cinza. Cinza. Não foi um ano depois, não chegou nem um ano. Eu tava vendo, tá tudo verdinho de novo. Isso aí é o poder de Deus. Não somente na natureza, mas também na tua vida. Deus é profissional em restaurar. E eu pego um exemplo de Pedro. Pedro,
ele chegou e falou assim para Jesus: Senhor, estarei contigo até na morte. Aonde tu for, onde você for, onde o Senhor for, estarei contigo. O que Jesus falou para ele? O galo não vai cantar 3 vezes, você vai me negar. Não, não, não. O que aconteceu? O galo cantou 3 vezes. Eles acreditam que aquele não foi um galo, foi uma trombeta, porque judeu não cria galinha. Mas isso aí é outra história. Vamos pegar que o galo cantou, ele negou Jesus. A Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. De longe. Isto foi numa quinta-feira. Numa quinta-feira, presta atenção que você que está nos assistindo, que você vai assistir depois, que você está na programação da Rádio Voz Amiga. Numa quinta-feira à noite, numa quinta-feira, ele negou Jesus. Porque Jesus foi crucificado numa sexta. Numa sexta, né? Logo pela manhã, que ele foi da hora terça à hora nona. Então ele ficou 6 horas no madeiro ali. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Numa sexta-feira de Páscoa. Quando foi numa quinta-feira, Pedro nega Jesus. Quinta-feira. Negou. Quando foi no domingo, Pedro vira pastor. Porque Jesus restaurou a vida dele. E assim Deus quer fazer na tua. Não importa se você tem negado Jesus. Forte, arrepiar aqui, pastor. Não importa o que você tem feito. Não me interessa. Por que você acha que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Não importa o que você fez. Apenas volte. Amém? Glória a Deus. Pastor forte. Benção, né? Meu Deus. Glória a Deus. Volte ainda quanto é tempo. Né? Cada vez mais as coisas estão, amém, se estreitando. Que Deus abençoe meu amigo, irmão aí, irmão Newton, né? Sua esposa, que Deus abençoe. A todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, vai curtindo, amém, vai compartilhando, né? Os irmãos que estão também aí no Instagram, e a hora tá voando, 9h30 já, né? Jesus do céu, né? Então, estava falando também que o terceiro tópico aqui sobre legalistas, né? E são legalistas também, né? A maioria do que estava ali causando problema na igreja ali em Creta, amém, faziam parte do grupo da circuncisão, também conhecido como judaizantes. Esse grupo, formado por judeus convertidos, defendia que os gentios, além de crer, deveriam necessariamente se sujeitar à lei de Moisés e à tradição oral para serem salvos. Atualmente, muitos crentes colocaram uma série de empecilhos à integração na igreja de quem não vem de um berço evangélico. Há também uma tradição evangélica que acaba tendo mais importância em determinados círculos eclesiásticos do que a própria Escritura Sagrada. Parece ser a mesma tendência se limpar o exterior do copo e do prato sem atentar para o interior repleto de impurezas. O interesse de muitos está mais na forma do que no conteúdo. Não se pode negar que preferências pessoais quanto à liturgia, à estrutura eclesiástica e ao uso de costumes sejam absolutamente normais e inaceitáveis e condicionar a salvação de uma pessoa ou legitimidade de ministério à sua conformidade com determinados palavrinha abençoada essa, hein? Qual, pastor? A última aí, estereótipos cristãos. Eu também não sei o que significa, mas eu passei batido que eu não vi o significado, não. Amém, irmãos. Gananciosos. O quarto, esses fatores ou falastrões legalistas estavam arruinados famílias inteiras, ou literalmente virando de cabeça para baixo. Aí, ó, eles iam de quê? Não continua para eu ler, para o senhor ver. Ó, eles iam de casa em casa. Olha só. Acabamos de falar. Vai de casa em casa, irmãos. Querer plantar, né, as falsas doutrinas, o falso ensinamento. Você vê, destrói famílias inteiras. Né, irmão? Destrói mesmo. Né? Porque aí vai trazer uma divisão, né, dentro da família, né? Principalmente se na família existe já um cristão e aquela que não é, começa aí, já pensou o conflito que vai dar no meio da família, né? Um veneno, né? É um veneno terrível, né? Então eles iam em casa espalhando um veneno letal de suas falsas
ensinamentos. Era necessário que fosse Olha só, silenciosos, silenciados. silenciados Ou amordaçados. ou amordaçados, não mediante o uso da força, e sim por uma vigorosa proclamação da verdade. Forte. Né, irmãos? Isso aí é forte. Então nós devemos sabermos, para você cortar o mal com a raiz, dependendo quando uma pessoa bater na porta da sua casa, você vê que é falso ensinamento, fala, não, muito obrigado, não vai tratar com mau respeito de maneira nenhuma. Não, eu já tenho minha igreja, já tenho meu pastor que vem em casa, né? Eu já tenho ensinamento, já sou cristão, né? E dá um conselho para ele. Daí vai em algum lugar que ainda a pessoa não conhece a palavra de Deus. Porque sempre essas pessoas procuram, sempre as pessoas que já são evangélicos, né? Que já são cristãos. Eles procuram. Verdade. Eles não vão atrás de almas Não. que não conhecem. Eles não. Né? Eles vão Eles querem pescar nas outras pescar religiões. em outras religiões, quer pescar, que nem aquele ditado que diz, quer pescar no aquário dos outros. Quer evangelizar os Né? evangélicos. Quer evangelizar os evangélicos, né? E é onde eles precisam ser evangelizados, né? Exatamente. Né, irmãos? Então, toma cuidado, né? A motivação desses que ameaçavam a saúde doutrinária, né, da jovem igreja cretense era apenas uma ganância. Né? Quantas pessoas gananciosas, irmãos, que está no ramo do evangélico para favorecer a si próprio, para ter riqueza para si próprio. Viu no evangelho um bom negócio, né? Viu o evangelho um bom negócio. Vendendo o que não é dele, né? Eles não eram movidos pelo desejo de servir a Deus ao próximo, mas buscar lucros sólidos, enquanto os presbíteros que lideravam bem a igreja e se dedicavam honorários, né, o recurso financeiro obtido mediante a disseminação dessas doutrinas, né, estranhas eram ganhos desonestos. Quando os discípulos presenciaram Jesus purificando o templo, lembrando-se do salmo que diz, o zelo da tua casa me consumirá. Lamentavelmente, muitos desejam tirar proveito do evangelho, mas poucos estão dispostos a se deixar e gastar por esta nobre causa. E isso é sério, irmãos. Muito pela própria ganância de si próprio, para favorecer a si próprio. Você pode ver, irmãos, né? Você vê que aquela pessoa, uma das formas que eu presto muita atenção, que alerto muito as pessoas lá no trabalho que mora longe, que não é próximo ali onde eu pastoreio, sempre alerto as pessoas, né? Houve aquela doutrina, o ensinamento. Se não houver salvação, arrependimento, cai fora. Hoje, infelizmente, irmãos, a pessoa não prega contra o pecado. Né? Pessoas não falam que existe dois caminhos. Um monte só prega favorecimento próprio, vida aqui na terra, a glória para si aqui na terra. Palestras motivacionais, né? Palestra para aumentar o seu ego, autoestima, motivação. Né? Não fala sobre Jesus, não fala sobre arrependimento, sobre pecado, sobre inferno. O evangelho tem que ser completo, irmãos. Né? Porque são pessoas que querem favorecer, porque ela tem medo de falar a verdade, porque ela conhece a verdade. Para que a pessoa sumir da igreja. Porque ela só quer saber o quê? Favorecimento próprio, algo financeiramente. Né, irmão? Então toma cuidado. Isso é aí um dos pontos principais. Tem que pregar o evangelho da maneira que ela é. Porque, pode ser, não precisa virar não. Na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. É verdade. Quando Jesus, o Espírito Santo faz me lembrar, quando Jesus disse uma palavra, um sermão duro ali, as pessoas começaram a ir embora. Quando Jesus daí os discípulos deles, né? Dura esse discurso, né? Dura esse discurso. Jesus não mudou a palavra. Jesus não mudou, não. O evangelho não muda, é o mesmo. É o mesmo. Quer ir, vai, meu filho. Mas a verdade é essa. Quem tem que mudar é você, né? Daí teve alguns abençoados discípulos de Jesus lá que começaram lá a falar, né? Questionar. É duro o discurso, mestre. Quem empoderar, né?
Ouvir, né? Quem poderá ouvir? Quer ir com eles? Pedro. Né? Quer ir com eles? Mateus, Lucas, Não, Marcos, Senhor, todo não. mundo. Não, Só tu tens né? as Eu palavras sou de vida. sábio. Para quem iremos nós, né? Né? Eita, isso é a realidade, irmão. Não tem como nós querer fugir da realidade. Nós chegar aqui e falar que não, irmão, não existe inferno. Inferno é historinha de fada. Não. Lá em Lucas 16, o próprio Jesus relatando, né, sobre o inferno, para você que não acreditava, existe. Vai lá em Lucas 16, vê lá a passagem lá, a parábola lá do rico, né, e o pobre Lázaro, né, irmãos? Qual o destino dos dois, inverso um do outro. Então, o inferno, irmãos, é realidade. A salvação, se você crê, não crê, é a realidade. Deus tem uma promessa para cada um de nós, né? Vida eterna. Vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus para cada um de nós. Só que você precisa querer, né? Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Nunca, jamais vai obrigar. Você tem um livre arbítrio. Estou na porta e bato. Né? E ele está aí, na porta do seu coração batendo. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, né? E o diabo é o inverso. Ele já entrou. O diabo, menos que você não existe esperar, neutralidade na vida cristã, né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus ou o diabo. Só tem dois. Não tem o terceiro, tá de purgatório. Não existe negócio de tal purgatório, que a pessoa morreu, vai ver lá para poder purificar a alma. Se ele fez muitas coisas boas, vai ser pesado. Se fez coisas menos ruins, vai para o céu. Não existe isso aí, não. Isso aí é conversa de carochinha, né? Doutrina de demônio, né? Falso profeta. É só dois caminhos. Porta estreita e porta larga. Céu e inferno. Amém, irmãos? Estão aí cheio de pessoas aí, né? Gananciosos, só querendo o quê? O din-din seu aí, o faz-me rir. Né, irmão? Então toma cuidado. Vê bem, examina bem. Por isso que é importante o cristão, qualquer um, né, meditar a palavra do Senhor. Não ir só na conversa. Você anota ali, chega na sua casa, vai conferir na sua Bíblia. Porque existe muitas Bíblias aí que não é verdadeira. Exatamente. É igualzinha. Mas tem alguns versículos que eles tiraram, né, da própria palavra do Senhor. Tem Bíblia aí que você vai olhar lá, conforme uma passagem, lá só vai estar o capítulo, o versículo, mas não tem nada escrito. Só tem lá um sinalzinho lá, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Continuando aqui, irmãos, mas o tempo voa, hein? Jesus. São exatamente 9h45, 9h44. Estamos quase encerrando aqui a Escola Bíblica Dominical. Mas, continuando aqui, quando fala sobre os falsos profetas, né, os falsos líderes. Deixa eu colocar para cá, porque senão o pessoal não vai conseguir me ver por causa do microfone. Os falsos... Os judaizantes foi um problema que Paulo teve que lidar. O que é os judaizantes? Eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então eles negavam a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. Eles acreditavam em Jesus, mas negavam a eficácia. Eles diziam, para ser salvo, não basta só aceitar Jesus, crer nele. Vocês têm que se circuncidar. Esse foi o problema. E teve a marca ali, que era a marca... na verdade, essa marca era a marca da promessa, da aliança que Deus tinha feito com eles, né? Através de Abraão ali e tudo mais, né? E entrou na lei de Moisés. Essa marca era o pacto da aliança externa que Deus tinha com os judeus. Então eles estavam pregando isto ali na igreja, estavam disseminando esta heresia. Quando eu falo que para ser salvo eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho que fazer alguma coisa a mais, então eu estou negando, eu sou legalista, eu estou negando a suficiência de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Então é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, a graça não é suficiente, eu tenho que ter alguma coisa a mais, eu tenho que adicionar alguma coisa a mais. É por isso que eu estava falando para o pastor aqui dos TJ. Para começar, eles, assim... Crer na Bíblia, eles têm a tradução deles, a tradução do Novo Mundo. Mas eles não creem na suficiência das Escrituras. Para eles é a Escritura e a sentinela.
Os adventistas, mesma coisa. Eles crêem nas escrituras, mais os escritos da Ellen G. White. Então, são legalistas, são falsos profetas. Podem falar o que quiser, eles vão falar que não são assim, mas são. Eles são assim. Irmãos, somente Jesus. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. É o poder de Deus operando em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo, por isso que nós temos que fazer, pastor, distinção, saber separar as coisas. Eu não vou na igreja para mim ser salvo. Isso aí eu já estou colocando condições para ser salvo. A salvação é pela graça. Eu vou na igreja porque eu sou. Então essa graça transformadora, que é a graça salvífica, ela muda a minha vida. Ela me leva para o caminho certo, para o caminho da palavra, para o caminho de Deus. Então, eles negavam, esses judaizantes, como muitos hoje falsos profetas, eles negam a eficácia da salvação de Jesus Cristo ali, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e negam também a suficiência da graça para a salvação. Então, nós somos salvos pela graça. Paulo diz lá em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, e por meio da fé, a fé é o veículo pela qual nós recebemos essa salvação. E por meio da fé, é isto. O que é isto? Isto é pronome demonstrativo. Está demonstrando isto, e isto o quê? A graça e a fé. Não vem de vós, não vem de mim, não vem das obras, vem de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém. Então a salvação, ela é pela graça. A graça é favor imerecido. Eu não fiz nada, mas Deus, eu vou te salvar. Eu vou colocar em você a minha palavra, eu vou escrever a minha lei no seu coração, eu vou derramar sobre a tua vida a minha graça, eu vou derramar o meu espírito no seu coração, vai transformar a tua vida, eu vou mudar o seu pensamento, o seu entendimento, eu vou fazer uma transformação na tua, não é nem uma mudança, né? É uma transformação na tua vida, em nome de Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar o quê? Temos que ser vigilantes e ser cuidadosos, para que nós não entremos na lábia, pastor, na lábia desses falsos profetas. Somente a graça. Só a graça. Somos salvos somente pela graça. Se hoje eu estou aqui, na Escola Bíblica Dominical, juntamente com o pastor e o diretor da programação aqui, cooperador irmão João Souza, não é porque eu estou fazendo um sacrifício para me ser salvo. O sacrifício já foi feito na cruz. Já foi pago. A minha dívida acabou, foi paga. A minha dívida que era impagável, pagou. A lista dos meus pecados, a tua lista que estava lá diante dessa lista, o que Jesus fez na cruz? Rasgou. A nossa lista de culpa, ela foi rasgada. Acabou. Então, pelos méritos de Jesus na cruz, nós somos salvos. Então, se hoje estou aqui, não é porque eu estou sacrificando para entrar no céu. Não. Eu estou dando aula aqui porque eu sou salvo. Essa graça de Deus me trouxe até aqui. É uma consequência da minha salvação. Então, isso que a gente tem que entender, fazer separação das coisas. Porque, eu não venho, fulano não veio no culto hoje, se Jesus voltar, e daí? A salvação não é por obras. Não é por mérito. A graça a própria graça diz, favor imerecido. Favor imerecido. E Paulo, esses judaizantes, estavam negando isto. Não, crer em Jesus, sim, nós temos que crer em Jesus, mas nós temos que guardar a lei. Nós temos que ser circuncidados. Nós temos que observar a lei. Então, desculpa, a salvação de vocês aí, a salvação deles era falsa. Porque eles estavam acrescentando algo a mais. Se a graça não é suficiente, então você não entendeu o processo da salvação. É por isso que eles aqui eram falsos profetas. Eram falsos mestres, melhor dizer. E o sacrifício de Cristo fica como anulado. Anulou. Já não nada de Jesus morrendo. Então, por isso que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas é a epístola da liberdade cristã. Por quê? Porque ali Paulo, quando pregou para os Gálatas, eles começaram bem. Eles estavam indo certinho pelo Espírito. De repente, eles acabaram na carne. Por quê? Por causa desses ensinamentos. Porque eles negavam a eficácia de Jesus Cristo, a suficiência de Jesus Cristo na cruz para a salvação. Eles queriam acrescentar alguma coisa a mais. Então, se hoje eu creio... eu creio na Bíblia como regra de fé. Se você crê só na Bíblia, só nas Escrituras, se você crê na Bíblia e há algo a mais,
então é falso. Porque só a palavra de Deus, só a Bíblia. Ah, mas o falso profeta, ele sempre trabalha com aquelas equações lá, né? Que são a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Então eles crêem na Bíblia, mais isso. Então é falso. Existe também, o cooperador, que às vezes a pessoa lê muito livros de pessoas de renomes, né? De conferencista internacional aí. De teólogos, né? De teólogo, ele larga da Bíblia para dar mais crédito nesses livros, né? Que nós estamos rejeitando o servo ou a serva de Deus. Mas a Bíblia, ela é fundamental. Claro. Se não estiver enquadrado ali dentro da palavra do Senhor, cai fora. Cai fora. Não, eu aconselho. Eu tenho uma mini biblioteca em casa, mas eu conheço os autores de que eu compro. São autores renomados, tudo mais. Só que eu leio todos, muito livro de pesquisa. Eu compro sabendo que aquele autor é bíblico. Porque é bom você conhecer a Bíblia. Antes de você ler qualquer livro, você precisa ler a Bíblia inteira primeiro. Inteira. Os 66 livros, os 31.173 versículos e os 1.189 capítulos. Você precisa ler tudo. 3.588.482 palavras. Você tem que ler tudo. Começa por Mateus, Novo Testamento. Porque se você começar pelo Novo Testamento, você entende o Velho. Porque o Antigo, o Novo, é um complemento do Velho. O Velho é sombra, o Novo é a realidade. O Velho é a promessa, o Novo é o cumprimento. Glória a Deus. Então, começa pelo Novo. Depois você passa a ler outros livros de autores, pesquisa bastante. Visite muitos livros, mas viva na Bíblia. A Bíblia é fundamental. É fundamental, ela é a base. Não pode desprezar ela. Sim, já para nós encerrando aqui, porque vai ficar muita coisa para trás, hein, pastor? Mas é o que... Nós já falamos quase tudo, né? Como o senhor falou da história do rico e Lázaro. Rico e Lázaro não é uma parábola. Não é uma parábola. É uma história real contada por Jesus. Ah, mas como você sabe disso? Se você for ler na Bíblia hebraica, não tem esse nome parábola. Pode pesquisar, pesquisa na sua casa. Pesquisa. Mais que você fale assim, mas eu acho que é uma parábola. Mas o princípio do ensinamento é o mesmo, não muda. Então, você viu que quando, para nós concluirmos aqui, eu estou aqui credibilizando a palavra de Deus como autoridade máxima de Deus aqui na Terra. Glória a Deus. A história do rico e Lázaro contada por Jesus, você viu que quando os dois morreram, que eles foram ali para o Hades, e o rico foi para o lugar de tormento, que o Hades ele tinha duas divisões. Que Jesus contou essa história porque dentro de um contexto cultural grego-romano, porque era assim que eles acreditavam. Os gregos acreditavam no paraíso, tudo mais, nos campos elíseos, tá? E os judeus ali no jardim do Éden, tudo mais. Mas um foi para o Hades, para o lugar de tormento, e tá ali, esse rico que Jesus contou essa história, tá até hoje lá. Porque não chegou o dia do julgamento ainda. Ele está lá. Desde a época que Jesus contou essa história, até hoje, ele está sendo atormentado pela chama. E o Lázaro, que era o mendigo, que foi para o seio de Abraão, hoje já está na presença de Deus. E você viu que ali Jesus, ele descortina o pós-morte, porque ninguém sabia o que vinha depois. Ninguém sabia. Ainda não tinha sido revelado. Mas como Jesus é Deus, soberano, tem todo o poder, não é poderoso, ele tem todo o poder. É poder que está na minha mão. Então, para a gente entender, ele nos revelou essa palavra. E entre essas conversas ali, e ele permitiu que o Lázaro, que o rico ali no Hades, visse Lázaro no seio de Abraão. Aí eles começaram a conversar, pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta aí do dedo e passe aqui e refresque minha língua, porque eu estou sendo atormentado dessa chama. O pai Abraão falou assim, não tem como. Não tem como. Não tem como quem está aqui passar para esse lado. E nem quem está aí passar para cá. Não tem como. E lembra, olha só, pai Abraão falou para ele, para o rico do outro lado, lembra-te que em vida você recebeu todos os benefícios, você recebeu todos os bens, e Lázaro só mal. Só que hoje ele está sendo consolado e você está sendo o quê? Atormentado.
Aí começaram a conversar. E é impossível. Aí pai Abraão falou assim, não tem como passar, porque entre nós existe um grande abismo. Então, repare que não tem como o homem ou a mulher, o cara sair lá do Hades e aparecer que há uma penada, aparecer que no nosso mundo não tem como sair. Esse que você vê, essas religiões que praticam necromancia, é o diabo se transfigurando na pessoa. Porque não tem como sair, quando Jesus conta essa história. E para concluir, irmãos, você viu que lá o rico faz um pedido ainda para o pai Abraão. Ele queria que Lázaro, na verdade, 2 pedidos. Que Lázaro saísse dali, atravessasse o grande abismo, molhasse ali a ponta do dedo para refrescar a língua e dali fosse até a casa dos seus pais. Porque ele disse, olha, eu tenho 5 irmãos, para que meus irmãos não venham para cá. Porque certamente crerão quando verem Lázaro ressuscitado. Olha a resposta do pai Abraão, falou para ele. Eles têm Moisés e os profetas. O que ele quis dizer ali? Eles têm a palavra de Deus. Se eles não crêem nesta palavra, eles não vão crer no morto. Então, isso o que ele estava dizendo ali? Ó? A suficiência das escrituras. Aproveita a oportunidade aí, você tem a palavra de Deus. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Procura resolver seus problemas hoje. Porque depois não tem como resolver mais, não tem como sair. Você viu que as orações no Hades não são ouvidas. Elas são ouvidas, porque o pai Abraão ouviu, mas não são atendidas. Porque o tempo da graça se fechou. Enquanto não toca a última trombeta, meu querido, você está na graça. E aproveita essa oportunidade. Em nome de Jesus. Pastor, considerações finais, porque já são 10 horas. Glória a Deus, aleluia, que bênção maravilhosa, né, irmãos? Então nós vamos preparar aqui para a oração, né, das 10. E com certeza, amém, esse estudo aí eu creio que foi muito maravilhoso para nós aqui e para você aí também, amém. Então nós estaremos realizando esta oração e tenho certeza que a bênção é grande para conosco. A vitória é grande para conosco, amém. Então coloque aí o copo com água, peça de roupa, fotografia, que nós estaremos realizando esta oração. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai amado, em nome de Jesus. Pai, primeiramente agradecemos, Pai, pela Tua graça infinita. Te louvamos, Pai, bendizemos o Teu santo e eterno nome, Pai. Porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, mais um domingo glorioso como este, um domingo cheio de vida, um domingo, meu Pai, cheio da presença do Teu Espírito Santo. Pai, obrigado, Pai, pela Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço pela vida de todos aqueles que acompanharam esse estudo. Meu Pai, que eles venham ser impactados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Porque o Senhor, ó Deus, o Teu poder está na Tua palavra. E nós cremos em renovação, em transformação, em regeneração, em conversão. Nós cremos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é vivo, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita do Deus Pai e também intercede por nós. Todos aqueles, Pai, que estão ouvindo a programação da Rádio Voz Amiga, a Escola Bíblica Dominical, venham ser tocados pela Tua palavra. Que a Tua palavra venha encontrar lugar no coração deles, Pai. Que quando ouvir a voz do Teu Espírito Santo, eles venham abrir a porta para que o Senhor entre e faça uma mudança na vida dessas pessoas. E também, meu Pai, nas redes sociais, todos aqueles que estão nos acompanhando, através do Facebook, do pastor Orcídio de Abreu, através do Instagram também, meu Deus, que eles venham ser, ó Deus, renovados, que eles venham ser, meu Pai amado, transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Também oramos, meu Pai, nesta manhã, por todas as mães, porque hoje é um dia muito especial, todas as mães, todas as mulheres, porque são guerreiras, são mulheres criadas por Deus
para nos auxiliar, para andar do nosso lado, para que nós amemos ela, como diz a tua palavra, que nós temos que amar as nossas esposas, assim como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. Pai, abençoa todas as mães, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor, ó Deus, venha dar muita força, meu Deus, muito entendimento, para que elas venham criar os seus filhos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus também oramos pela Escola Bíblica Dominical, que é um oferecimento da Rádio Voz Amiga. Eu oro aqui em favor da vida do cooperador irmão João Souza, por esse trabalho glorioso, maravilhoso, e toda a sua família, meu Deus, que essa casa venha a ser inundada pela tua presença, Pai. E também o pastor Orcide Abreu, que nos convidou para estar aqui cooperando com a Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecer a vida do teu servo, que está na frente ali da obra da Igreja do Brasil para Cristo. Não é fácil. Não é fácil tomar conta, meu Deus, de um rebanho. Precisa de muita força, muita capacitação, muita renovação, muito revestimento do alto. Abençoe ele, a missionária Sandra e toda a equipe ali, meu Deus, de obreiros da Igreja do Brasil para Cristo. Pai, nós te pedimos e creio, meu Deus, que o Senhor está trabalhando no meio de nós, porque o Senhor é fiel. Que esta palavra, que este estudo venha fortalecer a consciência de todos aqueles que estão nos ouvindo, meu Pai. Venha trazer uma nova vida para aqueles que recebem esta palavra. E que a tua palavra, meu Deus, que foi ministrada aqui, nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, que a tua palavra venha habitar, venha residir, ó Deus, abundantemente na vida de todos os que estão nos ouvindo nesta manhã. E é assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que participaram desta programação. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente a família de cada um, abençoando todas as mães, Senhor, existente na face desta terra, abençoando também a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra, abençoando, meu Pai, a cada um dos teus filhos, aquelas vidas que estão, meu Pai amado, aguardando um grande milagre da parte do Senhor, pessoas que estão ali no CTI, no UTI, que venha a ser restaurado, que o Senhor venha realizar o sobrenatural na vida dessas pessoas, abençoando as nossas autoridades, Senhor, meu Deus, abençoando desde o presidente da República, o Senado Federal, os ministros, meu Deus, meu Pai, a Câmara Federal, Estadual, Municipal, abençoando todos os governadores de cada estado, prefeito de cada município, as forças armadas, abençoando a cada ser humano, dando a graça e a vitória àqueles que estão trabalhando hoje, meu Deus, abençoando os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste, para o crescimento desta nação, meu Deus, para o progresso, abençoando, meu Pai, a cada um dos teus filhos, a tua igreja, o teu povo, esta emissora, a Rádio Voz Amiga, a direção, todos os programas, meu Pai, abençoando, Senhor, a tua igreja. Meu Deus, nós te rogamos e declaramos vitória, declaramos bênção, que o Senhor venha realizar o sobrenatural, pelo ato de fé que o teu filho colocar este copo com água, esta garrafa com água, esta peça de roupa, que o Senhor venha consagrar no momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a cura e a restauração. No momento que esta pessoa colocar esta roupa, vestir esta roupa, venha receber também a cura e a restauração. Meu Deus, esta pessoa que está na causa, na justiça, trabalhístico, até mesmo, meu Pai, aposentadoria, outro tipo de causas, meu Pai, entra em providência, porque o Senhor é nosso advogado por excelência, é o nosso juiz por excelência, e nós te rogamos e te pedimos nesta manhã, meu Pai, crendo, meu Pai, na vitória, crendo, meu Pai, nas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando o cooperador Éder, a sua esposa, a cooperadora Camila, ao nosso querido cooperador o irmão João Souza, que é o diretor desta emissora, por esse espaço que ele tem concedido de nós realizarmos essa escola bíblica dominical, abençoando a cada ouvinte, meu Deus, aqueles que acompanharam pelo Face, Instagram, aqueles que estão no aplicativo Radiosnet, o aplicativo Rádio Voz Amiga, meu Deus e meu Pai, pelo canal do YouTube da Rádio Voz Amiga, abençoando
poderosamente, Senhor, dando a graça que este domingo seja um domingo repleto de bênçãos, de vitórias, de conquista na vida de cada um dos teus filhos que estarão reunidos entre família e familiares. E nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa, digam amém. Nós dizemos amém, que Deus abençoe. Amém. Não desliga aí, amém, o seu celular, que o cooperador irmão Jesus Souza vai colocar um hino que nós vamos oferecer para todas as mães. Amém. Você que não ouviu a programa, não assistiu a programação ontem, amém, estaremos colocando esta mensagem lindíssima aí de Oséias de Paula. Amém. Ofereço para todas as mães, principalmente para minha mãe missionária Janesa de Abreu, minha mãe também, missionária Sandra de Abreu, minha esposa querida, que tanto amo, para minha sogra, né? Glória a Deus, aleluia, irmã Ana Maria, glória a Deus, que Deus abençoe minha cunhada, né? Vanessa e a Valquíria, minha enteada Lidiane, minha irmã Ivanete, que Deus abençoe poderosamente, amém, também a minha cunhada, missionária Regina de Abreu, a Rosineide de Abreu, que Deus abençoe, que Deus venha continuar usando vocês cada vez mais na obra do Senhor, sendo essas mães valorosas, todas as mamães, e sempre, quando fala de mãe, eu lembro também, dentro da passagem bíblica, Maria, mãe de Jesus, né, irmãos? Deus deu força para ela, né, mesmo ela sabendo que o seu filho iria passar, né, cooperador, ela teve força, ficou com ele, né, até o último ficou minuto, com ele até os últimos minutos lá na cruz. Olha a dor desta mãe. Ali ela estava representando todas as mães do universo. Verdade. Todas as mães. Os apóstolos todos amém, fugiram e ela ficou... né, os apóstolos fugiram e Maria ali no pé da cruz, né, juntamente com as mulheres. Passou todo o sofrimento. Amém? E as mães hoje passam todo o sofrimento, né? Os pais não têm assim esse caráter de passar, né, de aguentar o sofrimento que a mulher aguenta, né, irmãos? A favor dos filhos. A mãe dá sua própria vida a favor dos filhos.